Dia maravilhoso, dia lindo na presença do Senhor, né? Eu gosto muito de cultuar de manhã. De manhã você acorda, ainda você tá, né? Você acabou de acordar, então você não está preocupado com nada ainda durante o dia. Então você já vai com a sua mente, né? Vazia já e para estar na presença do Senhor. É maravilhoso, sem preocupação. Então hoje eu quero ministrar, eu quero falar da vida de Pedro, né? Pedro, Simão Pedro. A caminhada de Simão Pedro, a jornada dele, da vida dele com Jesus. E nós vamos aprender muito com Pedro, né? Os altos e baixos, muitas coisas nós vamos aprender e a gente vai perceber que algumas coisas nós somos muito parecidos. E a gente precisa aprender para aquilo que a gente precisa melhorar, a gente melhorar, né? E aquilo que tiver na vida de Pedro para a gente pegar para nossas vidas, a gente também precisa pegar. Amém? Então é isso. Então, Pedro, ele era um homem pescador. O trabalho dele era pescar. Um homem durão, né? Mas também um homem muito ousado. Hoje a gente vê a pescaria, né? Como assim? As pessoas falam, tem até um ditado, está estressado, vai pescar, né? A gente vê a pescaria hoje como um esporte, vou me divertir, vou dar uma pescadinha. Mas naquela época era um trabalho. Ele saía para pescar, para trazer o pão, o alimento para sua casa. Ele tinha que pescar, vender os peixes, para ter o dinheirinho para comprar alimento para sua família. Então, era um trabalho. Vamos lá, Marcos 1. Hoje a gente vai ler bastante, viu? Então, eu vou ser bem rápida, porque o tempo é curto. Eu quero cumprimentar os irmãos da live, né? A paz do Senhor Jesus. Jesus vai falar com você também nesta manhã. Estamos juntos, em nome de Jesus. Marcos 1,16. Fala assim: Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 pescadores. Era Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse: venha comigo e eu lhe ensinarei a vocês pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filho de Zebedeu, que estava no barco deles e consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Então aqui foi o chamado de Jesus. Jesus chamando Pedro, já começando a sua jornada. Então aqui Jesus veio, Jesus sabia que Pedro era um pescador, e Jesus foi lá evangelizar, lá na beira do lago, né? Aonde eles pescavam. Então, aí Jesus foi lá chamar esses homens. E eles ouviram, deu ouvido à voz do Senhor. Quando o Senhor chamou Pedro, né, que fala aqui,
Eles logo largaram as redes e foram. Amados, hoje, para nós evangelizarmos, a gente evangeliza as pessoas e às vezes você tem que fazer o compromisso de ir lá buscar. Às vezes fala, eu vou lá te buscar de carro, eu te trago, né? E às vezes as pessoas, elas não querem saber. Não querem saber de Jesus. Às vezes não quer saber de cultuar. Então você vê a dificuldade hoje das pessoas. Elas querem ser abençoadas, querem a bênção, mas elas não querem o compromisso de servir a Deus. E você vê que esse homem, né? Ele estava trabalhando. E ele larga tudo e ele ouve o chamado de Jesus e vai. Às vezes muitos crentes não largam. Não larga, às vezes, não abre mão de certas coisas para servir o Senhor. E um homem que estava conhecendo Jesus naquele momento, ele largou e foi. É maravilhoso demais. Ele nem conhecia Jesus ainda, estava conhecendo. Estava acabando de conhecer Jesus. Né? E ele largou. Ele mais alguns, né? Que estava ali com ele, largou. Então começa-se a vida de Pedro ali. Aí fala aqui, né? Mateus 14, 24. Hoje você vai conhecer toda a história de Pedro. Mateus 14, 24. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato o Senhor é o Filho de Deus. Aqui, Pedro já começa a ter uma experiência com Jesus. Ele não tinha aceitado o convite de segui-lo, Jesus. Ele já começa a ter as suas experiências. De andar, né? De ter essa experiência de fé. Enquanto os outros estavam com tanto medo, Pedro falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu gosto dele, que ele é ousado. Se é o Senhor mesmo que está aí vindo sobre as águas, que eu vá então de encontro com o Senhor andando. Ah, Pedro, então vem. Acho que Jesus também gosta dessa ousadia. E aí Pedro foi andando. Só que ele sentiu um pouco, sentiu medo e acabou afundando pela força que estava vindo o vento sobre as águas. E mesmo assim Jesus falou assim: ô homem, você está com a fé pequena ainda, hein, Pedro? Não era para você ter afundado. Mas, amados,
é tremendo, porque ele andou. Qual homem andou sobre as águas? Pelo menos 2 passinhos, né? Pedro é corajoso e ousado, e andou sobre as águas. Então você vê a caminhada dele com Jesus, né? Então ele já começa a ter suas experiências com o Senhor. Aí Pedro tem uma outra experiência com o Senhor. Vamos lá. Mateus 16:15. Fala assim: E vocês, quem vocês diz que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: É o Senhor, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui Jesus está entre eles. Aí Jesus fala assim: quem vocês pensam que eu sou, hein? Aí novamente Pedro: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados, ele conhecia Jesus e sabia. Ali, eles conheciam a história que Jesus, ele era um homem como Pedro, como os outros. E nasceu ali de Maria. Aqueles discípulos conheciam a história de Jesus. Mas ele afirmou: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Você já pensou, você conhece alguém que se diz o Filho de Deus, que está andando com você, mas você tem realmente fé que ele é o Filho de Deus? Ele creu, você é. E Jesus vai e fala para ele. Cadê? Onde foi que eu estava lendo? 17. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta é verdade. Não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. O Pai revelou a Simão Pedro que Jesus era o seu filho. Ele já estava tendo revelações do céu. Olha a sua caminhada de fé. Que maravilha. Aí o versículo Mateus 16, o 21. Fala assim: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, o chefe do sacerdote e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto no 3º dia e serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser o meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Me acompanhe.
pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Amém? Então, você vê, Pedro teve a revelação de Deus. Eu estava tendo experiências com o Senhor, mas logo em seguida, logo depois, acabou deixando o inimigo usar. Acabou deixando ser usado pelo inimigo e repreende Jesus. Quando Jesus fala para ele que ele ia sofrer muito e que ele ia morrer, mas que depois ele ia ser ressuscitado. Se ele creu que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Ele não estava crendo que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Aí Jesus vai, ele repreende Pedro, Pedro repreende Jesus, chama Jesus num cantinho, você vê? Chama ele num canto e repreende. Que é isso, né? Já pensou? E Jesus fala, olha aqui, afasta de mim, Satanás. Você está falando como um homem pensa. Você não está pensando como Deus pensa. Você vê que às vezes as nossas vidas, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos ali cheios de Deus, tendo revelações, falando as coisas de Deus, mas se nós não vigiarmos, o inimigo nos usa. Daqui a pouco a gente está falando coisas que não é da vontade de Deus. Você vê que nós temos que estar o tempo todo vigiando, o tempo todo atento, porque senão o diabo vem e quer nos usar. E ali Jesus chamou a atenção de Pedro. Um homem que acabou de ter uma revelação de Deus, né? E fazer isso, você vê que muitas vezes nós somos como Pedro, parecido. Mesmo tempo que nós estamos falando de Deus, daqui a pouco deixamos o inimigo nos usar. Temos que vigiar nessa vida. Nessa caminhada da fé, caminhada cristã. E eu acho tão interessante quando o Senhor, ele fala o 25, do próprio interesse, né? Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. É muito precioso. Então, vamos lá continua a sua jornada da vida de Pedro com Jesus. Vamos lá. Mateus 26. (26:31). 26:31. E Jesus disse aos discípulos: essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras sagradas diz: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Olha as palavras de Pedro. Olha as palavras de Pedro. Jesus, eu nunca te abandonar. Mesmo que todos te abandonem, eu não. Né? Cadê? 26:31.
Deixa eu achar aqui. Eu nunca... Aí fala assim o 34. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer como com o Senhor. Eu nunca vou dizer que não te conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. Olha essa afirmação de Pedro. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. O 36. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta-se de mim o cálice do sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Vigie e ore para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, mas é difícil mesmo conseguir. Pela 2ª vez, Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiram ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhe, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se e vamos embora. Veja, aí vem chegando o homem que está me traindo. Amados, essa passagem eu acho bem triste. Porque aqui, Jesus, ele não chamou qualquer um para ir orar com ele nesse momento difícil. Ele chamou Pedro. E ele chamou mais 2 discípulos. Então ele confiava tanto em Pedro, ele chamou ele para dividir essa dor com ele. Era um momento de muita tristeza. Jesus falou: eu estou tão triste que essa tristeza é capaz de me matar. Fica aqui comigo um pouco, que eu vou orar. Porque Jesus sabia que estava se aproximando já a hora que eles iam levar para ele ser crucificado. E Jesus falou, e Jesus estava sofrendo bastante. E ali ele vai orar e ele fala: fica aqui, vigia.
Me ajuda, eu estou muito triste. Abriu o coração para eles. Imagina, Jesus abriu o coração para um discípulo. Ele não abriu para qualquer um, ele abriu para quem lhe confiava. E Jesus abriu o coração para eles. Fica aqui um pouquinho, vigia. Eu estou tão triste. Eles nunca tinham visto Jesus falar dessa forma. E Jesus vai lá e ora: Pai, se possível, não deixa eu passar por esse sofrimento. Mas que não seja a minha vontade, mas sim a sua. Aí Jesus volta e eles estão roncando, dormindo. Jesus falou: poxa vida, nem por uma hora vocês puderam ficar aqui acordados comigo, me ajudando. Aí Jesus fala: vigia, e volta a orar. Quando Jesus volta pela segunda vez, de novo dormindo. Aí Jesus falou: de novo dormindo. Aí Jesus volta a orar pela terceira vez e volta, eles estão dormindo novamente. E Jesus olhou assim, quer dizer, eu não posso contar com vocês. Nem por uma hora. Amados, estava cansado? Estava. Quem está cansado, quem está preocupado, angustiado com alguma coisa, consegue dormir? Se uma mãe, quando um filho está por aí, na noitada, na bagunça, as mães não dormem de angústia, esperando o filho chegar de madrugada pela manhã, mesmo cansada do trabalho do dia a dia, elas não dormem de preocupação e angústia quando os filhos estão fora, está na bagunça, que ela sabe que está em lugar perigoso. Quando nós estamos preocupados com alguma coisa, ninguém dorme mesmo estando cansado. Se aqueles discípulos tivessem realmente preocupado, tão preocupado com Jesus, não ia dormir. O nosso mestre vai ser levado. Nosso mestre, ele diz que vão pegar ele, vão matar ele. Ele pediu para nós estar aqui intercedendo. Vamos estar aqui, amados. Eles dormiram, simplesmente. Já pensou Jesus falar por 3 vezes: poxa vida, vocês não estão me ajudando, vocês estão dormindo. Primeira, segunda, terceira vez. Muitas vezes nós somos assim. Jesus precisa de nós e nós estamos dormindo. Jesus precisa de nós para alcançar as almas perdidas. Jesus precisa de nós para fazer a obra. Ele não vai descer aqui para fazer. Quantas vezes nós dissemos, igual Pedro diz: não, Senhor, eu nunca vou te deixar, te esquecer. Eu vou morrer, nem que eu tenha que morrer com o Senhor. Quantas vezes nós falamos para o Senhor: eu vou fazer, Senhor, nossa, esse ano eu vou fazer. Faz nada. Às vezes nós buscamos, igual Jesus falou, os nossos próprios interesses. Aquilo que é interessante para nós primeiro. Depois, a gente vai lá e faz alguma coisa. Infelizmente, amados, infelizmente, muitos crentes, muitos cristãos, seguidores de Cristo, fazem essas coisas. Estão assim, estão buscando seus próprios interesses. Se Pedro, que estava ali vendo Jesus, e os outros discípulos, estava fazendo às vezes os seus próprios interesses, né? No começo aceita muito bem, larga alguma coisa, segue Jesus. Estou seguindo Jesus, estou indo para a igreja, estou na caminhada. Mas
durante a caminhada, muitas promessas que fazemos e não cumprimos diante do Senhor. E eu vejo que essa passagem, como é triste, Jesus abriu o coração e falar essas palavras, e mesmo assim aqueles homens dormir. Se dorme e descansa, é porque não há preocupação. Essa é a verdade. Não há. Então, nós temos que ter o encargo de nos preocupar com as coisas do Senhor. Hoje, você não precisa se preocupar com Jesus. Jesus está na glória. Hoje, você tem que se preocupar e fazer a vontade dEle. Hoje, você tem que se preocupar e ajudar na casa de Deus. Hoje, você tem que se preocupar e ter fidelidade no seu dízimo para pagar o aluguel da igreja. Hoje, você tem que se preocupar em ganhar alma. Hoje, você tem que se preocupar em fazer essas coisas. E, às vezes, muitos também não se preocupam. Mas nós temos, amados, nós temos que voltar mais o nosso coração para as coisas do Senhor. Mateus 26, 31. Não, isso aqui acho que eu já li. Mateus 26, 69. Fala assim: Pedro estava sentado lá fora, no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que você está falando. Olha só. Esse homem estava com Jesus. Ele falou: Não sei do que você está falando. E ele falou que nunca iria negar, né? Aí fala o 71. Depois foi para a estrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço. Eu juro, eu não conheço esse homem. Você já pensou, amados? Eu juro, não conheço ele. Aí o 72, juro que não conheço esse homem. O 73, pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra de fato que você também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. É louco, né? Que Deus me castigue se eu não estiver dizendo a verdade, que eu não conheço esse homem. Oh, amados, quando eu li isso aqui, sabe, o meu coração entristeceu muito. Porque às vezes a gente vê a história de Pedro, a gente vê lá só o grande homem que ganhou 3.000 almas. Mas a gente não vê a jornada da vida dele, como foi. E nós somos muito parecidos com ele. Se você for olhar para a sua vida, você vai achar muitas coisas. E nós temos que nos corrigir com esses erros de Pedro. E nos consertar. E nos se voltar verdadeiramente para Jesus. Jesus falou para ele que antes que o galo cantasse,
3 vezes ele ia ter negado. E ele negou. Ele negou por 3 vezes. Ele falou, nunca vou te deixar. Depois, nunca vou dizer que te conheço. E simplesmente fez tudo o contrário. E quantas vezes nós somos assim? Senhor, olha, eu vou trabalhar para o Senhor, vou fazer isso, Senhor. Aí voltamos atrás, ai, não deu. Arrumei um emprego, que esse emprego eu não posso trabalhar para Jesus. Jesus entende, né, Jesus? O Senhor sabe. A gente tem uma mania de falar, Jesus, o Senhor entende, né? Então, não vai dar. Jesus não vai dar por causa disso. Por causa disso e disso. A gente coloca tantas desculpas, amados. Tantas desculpas. Para dizer para Jesus que não dá. Ah, então, Senhor, eu até falei, mas... Então, eu ia dar o dízimo, mas eu estou tão apertada, o senhor está vendo as minhas contas? Não vai dar. Quer dizer, e a preocupação com o aluguel? Às vezes o pastor está lá orando, clamando, Senhor, ô Senhor, o aluguel desse mês. Provê, Senhor, está lá gemendo, orando. E quantos estão dormindo e descansados de preocupação? Quer dizer, né? Eu só vou lá, sento na cadeira e pronto, ouço o culto. Amados, infelizmente existe. Não estou dizendo que aqui está acontecendo, mas a gente sabe que essas coisas existem. A gente promete muitas coisas e nós não fazemos. O 36, não, Mateus 26. Mateus 26. A Bíblia diz que depois que o galo cantou, que Pedro chorou amargamente, porque ele viu como eu sou falho. Só que nós temos que chorar amargamente e não ficar só no choro. Nós temos que chorar e mudar. Chorar e consertar. Errou? Chora. Chora, mas conserta. Senão fica apenas um choro de remorso. Tem vários tipos de choro. Tem choro de medo, tem choro de tribulação, de angústia, tem choro de raiva. Eu já vi pessoas em plantos chorando com raiva. Tem choro de ódio, tem choro de quebrantamento e tem choro realmente, né, de arrependimento. Ele chorou de arrependimento, porque ele viu quanto ele era falho e andava com o mestre. Falei 26, né? 26, 36. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado... Não, esse aqui é o mesmo, né, que eu li. É o mesmo. Então, o que eu quero dizer? É João 21. João 21. Depois de tudo isso que aconteceu, essa jornada da caminhada de Pedro, esses altos e baixos, em João 21, fala assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estava junto
Simão Pedro, Tomé, chamado Gênio, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Amados, qual que era a profissão de Pedro? Pescador, né? Aqui Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha morrido e já tinha, eu acredito que já tinha ressuscitado, mas acho que não tinha encontrado ainda com os discípulos. Aí qual que era a profissão de Pedro? Pescar. Ele tinha voltado, ele falou: eu vou pescar. Ele foi pescar. Aí fala aqui, né, o 4. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam do que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Você pode ver que eles nem estavam conhecendo Jesus. Jesus, lá na beira Jesus sempre sabia onde encontrar eles. Na beira do lago, pescando. Jesus não desiste de nós, amados. Mesmo nós somos tão falhos. Jesus foi lá de novo encontrar com eles. Jesus sabia que Pedro estava lá pescando. Aí fala que naquela noite não pescou nada, né? Responderam eles: joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede, logo depois já não conseguiram puxá-lo para dentro do barco por causa da quantidade de peixe que havia nela. Aí os discípulos que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se ajoelhou na água. Você vê, né? Quando falaram assim: é o Senhor Jesus, ele logo ajoelhou na água. E os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estava somente a uns 100 metros da praia. Aí, quer ver? O 12, porque o tempo já está passando, né? Vamos para o 12. Jesus disse: venha comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando você vê, Jesus tinha sido ressuscitado. Aí apareceu para eles novamente. Eles sabiam que era Jesus, mas eles estavam envergonhados, né? De querer perguntar alguma coisa. Preferiu ficar na deles, né? Mas Jesus fez eles se sentir à vontade. O 15, quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo. Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas.
Tem Bíblia que fala: apacenta as minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tomé, tome conta das minhas ovelhas, cuida delas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe, tudo sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: toma conta das minhas ovelhas. Você vê, né? Que lindo. Depois que Jesus está ali, chama eles: vem aqui, vamos comer esse peixinho que vocês pegaram. Fez eles sentir à vontade. Jesus fala: Pedro, você me ama? Aí chegou o momento de Deus chegar junto. Amados, tem momento que o Senhor vai chegar até você e vai te intimar: você me ama mesmo? Você me ama? Você me ama? Vai fazer a minha obra. Você me ama de verdade? Você me ama, amado? E o Senhor falou 3 vezes para ele: você me ama? Ele ficou triste porque todas as vezes que ele falava alguma coisa, ele falhava. Mas naquele momento, ele entendeu e ele falou: Senhor, eu o amo. Eu te amo. E ali ele teve verdadeiramente um encontro com o Senhor. E depois dali, Pedro foi cheio do Espírito Santo. E ele, numa pregação, ele ganhou 3.000 almas. Porque ele assumiu de verdade: eu amo. Eu amo. É isso que eu quero para a minha vida. Ser verdadeiramente um seguidor de Cristo. E é isso muitas vezes, amado, que nós temos que dizer: Senhor, sabe, nos corrigir em algumas coisas. E chegar e dizer a Jesus: Jesus, é isso que eu quero. Eu quero te servir. Eu quero gastar o meu tempo com o Senhor, fazendo a tua obra, te servindo. E isso é maravilhoso. A história de Pedro foi mudada. A Bíblia diz que no final ele morreu crucificado. E aí ele falou: eu não sou digno que me coloque como meu Cristo. Eu estou tendo a honra de morrer do mesmo jeito que ele, mas eu quero que me crucifique de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como ele. E ele verdadeiramente, amado, mudou completamente. E depois, quantas almas Pedro ganhou? Quantas almas? Quando ele assumiu verdadeiramente a sua identidade. Eu amo e eu amo. Eu amo a obra, eu amo Cristo, eu amo o Senhor. Então tem uma hora que o Senhor nos pergunta. E nós temos que responder para Deus. Amém? Em nome de Jesus. Essa foi a jornada desse homem. Muitos altos e baixos, muitas falhas. Mas o importante é que no final, verdadeiramente ele se quebrantou. E ele assumiu a sua fé no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.